Olá, raios de sol, como vocês estão? Olha eu aqui de novo para mais um videozinho desse canal e hoje eu trouxe um tema, gente, que tema? Aquele tema assim, para acender o nosso sol, a nossa estrela, a nossa ancestralidade, a nossa lua, vai acender tudo e é um tema sobre ancestralidade, sobre sabedoria ancestral, sobre vida, sobre não negociar a nossa humanidade. Mas para isso, é claro que eu não vim sozinha, eu tive que chamar um convidado muito especial, muito sabedor dos Paranauê intergalácticos. Eu queria uma vez por um minuto visitar o infinito. Você não imagina. Só que antes de eu contar quem é esse convidado, você já sabe o que tem que fazer, né? Você tem que se inscrever nesse canal aqui, ativar esse sininho aqui, mandar esse vídeo aqui para todo mundo e me ajudar a furar bolhas, né? Você está inscrito nesse canal. E o convidado de hoje vai falar sobre família, mas vai falar também sobre constelação, com uma base africana, com uma base Zulu. O tema de hoje é constelação Zulu e eu chamei o professor, pesquisador, doutorando, sabedor desses universos. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Davi Almeida, para conversar com a gente. Obrigada, Davi. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Se apresente, por favor. Obrigado, querida. Primeiro, é uma honra estar aqui com você. Eu agradeço demais pelo convite. Quero compartilhar com vocês o que eu tenho feito não só como trabalho, mas como mergulho de vida espiritual, político, e é um prazer para mim. Obrigado. Meu nome é Davi Almeida, filho de Isaías Gomes e Mauricéia da Silva. Meu pai baiano, minha mãe paraibana e eu nascido em Brasília com 5 irmãos. Já tive um filho que não está aqui presente, mas que eu levo à memória. Profissionalmente, eu sou filósofo de formação. Desde a graduação, eu estou na filosofia. Agora, eu estou desenvolvendo uma pesquisa na Universidade de Brasília sobre os estados não ordinários de consciência, onde eu tento relacionar como esses estados produzem conhecimento não científico e o quanto esse conhecimento precisa ser julgado com os critérios desses estados e não com o critério do estado ordinário, que é onde a ciência é produzida. E, nesse sentido, essa pesquisa se relaciona também com o meu trabalho na constelação Zulu, porque o que a gente experimenta lá é, de certo modo, também um estado não ordinário de consciência. Então, meus raios de sol, gostaram do convidado babadeiro, né? Professor Davi, ele é um grande conhecedor na área de constelação familiar e ele criou o próprio método baseado nas experiências ancestrais dos povos zulus, método esse que ele chama de constelação Zulu. E antes da conversa, o que tem a vinheta. Tudo para acender o seu som. Vou começar pedindo para você explicar para a gente de forma introdutória, porque muitos dos raios de sóis desse canal não conhecem constelação familiar, e muito menos a constelação Zulu. Então, me explica, por favor, explica aqui para a gente o que é a constelação familiar. Essa proposta surgiu depois que eu já era constelador, que eu já tinha feito a formação com a minha professora Betinha, e a partir de um incômodo de que eu não via ser tematizado a origem desse saber, porque a gente que conhece minimamente de cultura africana, a gente sabe quando uma coisa expressa de maneira destacada essas formas de vida africana. Toda a dinâmica da constelação eu via muito forte o quanto isso tinha sinais profundos de africanidade, porém não era dito. Então, isso me levou a pesquisar por conta própria. Eu percebi que não tem praticamente nada em português sobre constelação e origem africana, mas achei alguns artigos, fuçando aí, em que relacionam, e aí eu descobri que a constelação familiar, como foi criada pelo Bert Hellinger, que é o alemão que trouxe para o Ocidente, é o resultado de 16 anos de pesquisa e mergulho intenso na cultura Zulu,
entre o ano de 1953 a 1960 e poucos. Ou seja, apropriador. É mesmo? Aqui nesse canal a gente fala o nome certo, entendeu? Larapiador de saberes africanos. É isso que ele é, enfim. Exato, eu concordo plenamente. E não só pesquisa teórica e superficial, porque alguém que fica 16 anos em triocultura como catequizador, que foi essa a função que ele foi cumprir lá, e aprende a língua, aprende as nuances, aprende os meandros daquela cultura, então, de fato, ele teve condições de beber de forma muito profunda da cultura africana, sabe? E especialmente da espiritualidade desse povo, que é expressa a partir das figuras das sangomas. Elas são o que a gente poderia reconhecer como xamãs, uma palavra aproximativa, ou mães de santo, e 95% dessas pessoas são mulheres. Então, praticamente é uma instituição feminina, né, na África do Sul. Eu percebi que não dava para continuar sendo constelador operando um apagamento tão profundo da origem desse saber. Então, eu fui incorporando essa influência de modo mais profundo na minha prática e chegou um momento em que eu precisei decidir fazer a ruptura. Não apresentar mais o meu trabalho como constelação familiar, como o Bert criou, mas dar um salto e propor uma nova experiência. Mas o que é exatamente constelação familiar? O que é isso? Perfeito. É uma terapia dinâmica que a gente olha para os problemas, para os traumas, para os vícios, para os pensamentos e emoções perturbadoras, de modo a relacioná-los com a sua herança familiar. E isso é o que é constelação familiar. Agora, a minha proposta, ela vai além. Ela interpreta que todos nós fazemos parte de um organismo que transcende tempo e espaço e que transcende a divisão entre vivos e mortos. E a maneira mais propícia para se alcançar saúde e plenitude é uma relação equilibrada entre os dois lados, entre o lado dos que estão aqui e o lado dos que já foram, que, segundo a concepção Zulu, não morreram, mas dormem. Então, é muito mais do que uma terapia familiar. Eu digo que é uma proposta política, porque propõe modos de restauração das dores que a escravização na Maafa produziram em nós e restauração profunda dessas dores, que não foram vistas, que foram reprimidas, que continuam a ser tratadas de modo descuidado por diversas linhas terapêuticas. Essa proposta, ela pretende olhar com a duração, o cuidado e o carinho necessário que as nossas dores merecem. Porque, conforme a gente vê dentro dessa proposta, se uma dor não é resolvida dentro de uma geração, ela virá como infortúnio e será reproduzida nas gerações posteriores até que ela seja dissolvida. Gente, explica isso melhor. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa a desumanização radical que a população negra vive nos últimos 500 anos, né? Daqui a pouco 600 anos, falar em dor que vira trauma de linhagem é algo muito interessante. E a base do meu trabalho é a filosofia Bakongo, e eles têm uma crença que a nossa existência é como se fosse numa linha, num carretel, né? E esse carretel ele vai se enrolando ali na existência. E aí, quando a gente tem um trauma ou uma dor, como você está chamando, cria-se um pequeno nó nessa linha. E esse nó, ele segue para esse carretel e ele permanece nesse carretel ali, trazendo uma deformação à circularidade perfeita desse enrolar, né? E que vira justamente um trauma geracional, né? Vira algo, um infortúnio, né? Que você está chamando, um trauma de linhagem. E que esse ancestral que deixou esse nó, ele aguarda o desatar desse nó, né? Então, o desatamento desse nó, ele é
muito positivo, mas mais do que isso, é muito abençoado pela ancestralidade em termos de linhagens futuras, né? Como se esse ancestral abençoasse o desatador do nó, mas abençoasse também aqueles que já virão livres desse nó. E isso, assim, a filosofia Bakongo, ela bate muito nisso, nessa tecla, e nos ensina que nós precisamos passar por essa existência deixando o menos nós possível, sabe? E eu tento fazer isso comigo, sabe? Eu tento, assim, não deixar nada mal resolvido, né? E às vezes eu até sou meio grossa, assim, porque tudo se resolve na hora, como uma boa filha de Ansã, não deixo nada para depois. Conflui um pouco com o que você está falando, porque afinal são filosofias bantus, né? E isso faz parte da bantitude. Exato. Essa ideia de nó é fundamental na constelação Zulu, porque uma coisa que as redes ecossistêmicas, e aqui é bom eu fazer uma explanação do que é isso, elas são, a partir da minha proposição, a reunião desse organismo de todos os elementos que o compõem de modo indissociável. Então, são pessoas, são elementos espirituais que não só espíritos, mas divindades e outras formas de seres, e também elementos naturais, como rios, vento e etc. Plantas. Então, isso é a rede ecossistêmica da qual a gente faz parte. E pensar em equilíbrio, saúde, não faz sentido se não for integrado a todo esse conjunto que constitui a gente tão fortemente quanto qualquer órgão constitui um organismo. Então, pensando assim, esses infortúnios, quando são criados, uma lei inescapável dessas redes é que ela não suporta a exclusão, ela não suporta a repressão. Então, se uma dor é criada, ela precisa de cuidado, e um cuidado suficiente. Se isso não é feito numa geração, por diversos motivos, aquilo se reproduz novamente em outra geração. E daí a gente vê o quanto transcende essa ideia temporal linear as nossas relações com os que nos antecederam, o quanto a divisão entre vivos e mortos também se rompe, porque a gente vê que memórias, histórias, dinâmicas, objetivos e projetos de pessoas que já morreram na nossa rede nos influenciam de modo extremamente determinante. E, nesse sentido, a ideia de ancestralidade ganha muito mais força e maturidade na minha visão, porque a gente percebe que se relacionar com a ancestralidade precisa ser uma dedicação cotidiana, um objetivo presente aqui e agora. Não pode ser uma espécie de adoração e de algo distante que não nos toca diariamente, cotidianamente. Você falou algumas coisas muito interessantes, mas que também assim, entram em choque no pensamento ocidental que a gente é formado, né? Primeiro, a ideia do determinismo. A ciência, a academia, ela tem várias questões com o determinismo. Eu também tenho questões com determinante e tudo mais. Eu entendo o que você está falando, mas eu queria que você só assim, explanasse para as pessoas entenderem também, né, e não ficarem com uma impressão errada por causa desse vício que a gente tem sobre certos determinismos que o Ocidente fez conosco, né? Então, um é nesse sentido. Minha filha vindo aqui. E o segundo ponto me lembra muito que eu aprendo no axé, né? Que eu aprendo no candomblé, que a gente tem a dimensão da ancestralidade, né? São 3 áreas que o candomblé se propõe a cuidar, né? A ancestralidade, o orixá, a inquice, voodoo, né? A entidade e o destino, né? E eu acho que, já ouvindo você, conflui muito, né? Essas 3 dimensões do nosso ser, né? Elas confluem muito nessa experiência de constelação familiar. O último ponto que me fez pensar também bastante diante de uma pandemia com 600 mil mortos, ou até mesmo diante do sequestro, da dimensão de desumanização que foi a escravidão, e, enfim, e tudo isso que se desenrolou, quantos traumas, né, de linhagem a gente está deixando para além do indivíduo, da sua própria constelação familiar, mas
no sentido coletivo mesmo, de Ubuntu, né? E eu sempre penso nisso, assim, quando os ancestrais do tempo futuro fizerem um movimento de Sankofa por o tempo do agora, que pedras de experiência, resistência e continuidade a gente vai entregar? O que você diz assim um pouco sobre isso? Nossa, que pergunta. Primeiro, sobre determinismo. Primeiro que a ideia de liberdade, como entendida nessa proposta que se inspira na cosmovisão Zulu, é muito distinta de como o Ocidente entende liberdade, né? Aqui a gente identifica geralmente liberdade com capacidade do indivíduo de tomar decisões autônomas. Então, não é assim que acontece. Primeiro que a ideia de indivíduo é dissolvida quando a gente lida com essa cultura. Não faz sentido você se conceber na vida se não em integração total com a comunidade. E, lembrando mais uma vez, comunidade não só de humanos. E aí, nesse sentido, cai por terra essa ideia de você decidir sobre a sua vida e ninguém tem nada a ver com isso. Você tem responsabilidades que chegam até você de gerações e que você precisa corresponder, porque você é parte específica dentro de um organismo que transcende a temporalidade de uma vida. Então, a partir daí, o lugar de cada pessoa é uma ideia fundamental. Cada um tem um lugar específico de onde essa pessoa pode atuar nas linhas temporais, não só desse lado, mas do outro, e alcançar a plenitude. Se essa pessoa pretende sair desse lugar e tomar o lugar de outro, tomando, por exemplo, posições heróicas, essa outra ideia muito famosa no Ocidente, né? Ela se coloca extremamente em condições de criar novos nós, como você apresentou, e trazer pesos para gerações posteriores, porque o fluxo da vida, como é entendido na cultura Zulu, vem dos maiores para os menores. É assim desde sempre. Então, a obrigação de um maior é doar a vida para os menores, e não só, mas sabedoria, força, bens materiais e etc. E os menores, a obrigação deles é receber esses dons, agradecer honrando os maiores, e quando chegar a sua vez, transmiti-los para os menores deles também. Então, nesse sentido, liberdade, nessa concepção, seria você atuar com plenas capacidades dentro do seu lugar específico, e honrando esses dons o máximo possível, agindo a partir da agência relativa que você tem naquele lugar e fazendo o fluxo da vida continuar, perpetuando a vida que chegou até você numa linha ininterrupta, desde a origem da vida. Então, olha o quanto isso é distinto do que é liberdade no Ocidente. Mas é lindo, né? Assim, eu chego até a ficar emocionada, porque é de uma beleza filosófica incomparável, assim. É justamente entender a teia de Ubuntu mesmo, né? Que não está somente para o simples entendimento que sou um sujeito coletivo e subo na montanha da vida e coletivo, né? É entender que você será, isso é determinante, né? É um determinismo, assim, você será um ancestral no tempo futuro, e isso é irreversível. Eu adoro isso. Vocês estão gostando? Deixa aqui nos comentários uma mensagem para o Daniel, porque eu já estou meus olhos já estão cheios d'água, porque eu acho isso muito lindo. E a outra questão era sobre esse peso todo, né, que você falou da experiência na diáspora. Porque eu considero que é uma forma poderosa de a gente lidar com toda essa experiência. Porque nenhuma outra terapia que eu conheço tem a capacidade de alcançar gerações de traumas. E quando a gente fala dessas gerações de traumas, precisa olhar para a ideia de lealdades invisíveis, que são essas. Eu vou dar um exemplo. Digamos que um tio-avô seu foi alcoólatra e a família era evangélica, por exemplo, e excluiu esse tio-avô porque não condizia com a moral da família, ele ser alcoólatra.
Então, as pessoas não falavam mais dele, se ele visitava, ele era maltratado, até que ele foi rejeitado a tal ponto que sumiu da família e morreu, ninguém sabe como. Porém, nasce o filho nessa família, nasce um neto, e esse neto, chegando a uma fase da vida, começa a também se tornar alcoólatra. E aí as terapias tradicionais vão olhar para o comportamento desse neto, tentar ver as causas criacionais que o levaram a desenvolver alcoolismo, mas só. Agora, o que a constelação Zulu faz? Ela olha para essas causas e vai além delas para causas mais profundas que estão lá nessa experiência que este tio-avô experimentou. Por quê? Sendo ele excluído naquele momento, se cria uma necessidade irreversível de que alguém tome o destino, e aí você falou que isso é uma coisa fundamental no candomblé, e eu vejo agora, entendo agora por quê. O destino dele vai ser reproduzido, alguém da família vai ter uma lealdade a esse personagem, porque a necessidade de integrar o que ele viveu é irreversível. Ele precisa existir ali e ter o pleno direito de pertencer, de ser um dentro daquele organismo. E como isso não foi feito, alguém mais na frente assume o destino dele e vive exatamente como ele, para que essa memória não seja perdida. E se isso não é compreendido, mais uma vez, essa geração vai excluir esse comportamento, criando para os descendentes mais infortúnio. Porém, a capacidade que nós temos de reconhecer isso vem da sabedoria das redes dentro da constelação, porque não é o constelador que vê essa dinâmica, a própria rede demonstra como isso acontece. Digamos, alguém representa esse filho alcoólatra, e aí a gente vê que a própria rede vai pedindo para que um tio-avô se coloque ali, de diversas formas. É muito rica a experiência. Então, quando a gente coloca esse tio-avô e esse neto diz: eu vivo na minha vida o que você viveu para te incluir novamente, processa uma liberação, uma dissolução de pesos e dores que você vê no rosto das pessoas. Então, por isso que eu acredito que essa terapia tem a capacidade de olhar para essas dores que são abismais dentro da diáspora e tratá-las com o cuidado e a intensidade que elas merecem. Ai, gente, isso é muito lindo. Eu acho muito lindo. Mas como é que se dá, assim, falando da terapia em si, né? A prática dela? Você está dizendo, a gente traz esse ancestral e tudo, mas como? É o constelador e a pessoa? É uma rede? Como é que funciona a constelação? E, no caso, a constelação Zulu, né? A gente já entendeu ali que tem a constelação familiar apropriada pelo alemãozão lá, e você está fazendo um resgate e trazendo um novo método, né? E aí é importante dizer que Davi criou o método, entendeu? Criador do método, isso é muito fantástico. E aí eu queria entender melhor como é que funciona isso aí. A dinâmica da terapia é inspirada no jogo de ossos que as sangomas fazem durante as consultas espirituais delas. O que são os ossos? São objetos muito próximos dos búzios que as mães e pais de santo usam. Porém, eles usam dados, ossos de animais, pedras e outros objetos específicos. Então, nesse jogo de ossos, cada elemento tem uma função ali no jogo. Se coloca uma esteirazinha e aí se joga e se lê a disposição dos ossos. Que osso está de frente para qual? Que osso está virado de cabeça para baixo? Que osso está numa relação de oposição, de complementaridade, de submissão e etc. E são exatamente essas as relações que
eu interpreto dentro da proposta da constelação Zulu, entre pessoas, quando a gente faz a versão presencial da constelação. Porém, quando é online, eu também uso uns objetos, umas pedras. E aí eu faço a mesma coisa. Eu leio as disposições e as relações entre uma e outra. Usando pessoas, cada uma representa uma função, um objetivo, uma doença, uma dificuldade, como representando o que os ossos representam. Cara, isso é muito interessante. E você também tinha falado que existem os princípios, né, dessa constelação. Você pode contar pra gente, mais ou menos? Tem o princípio da mediação, que é o lugar que ocupa o constelador. Eu tomo isso da função que as sangomas exercem na cultura Zulu. Elas são as mediadoras entre o mundo dos vivos e dos mortos. E alguém pode pensar, nossa, mas não é você se alçar a um lugar muito alto e etc. Eu acho que é uma necessidade, na verdade. A gente está aqui em diáspora, vivendo essas experiências pesadíssimas, cotidianas, e a gente precisa estabelecer um modo de se relacionar com os nossos ancestrais que seja saudável e que tenha alguém que se dedique a isso. Eu sei que a gente já tem nas nossas tradições espirituais, porém, por que não ter alguém que opere essa mesma função no âmbito terapêutico? Já que a gente sabe que não só o cuidado espiritual importante, mas também o cuidado terapêutico. Então, nesse sentido, eu coloco a minha função como mediadora também, entre os que já foram e os que estão aqui dentro da sessão. Porque outra ideia da proposta da constelação Zulu é que eles se fazem presente durante a sessão. Quando as pessoas representam, estão ali espíritos de ancestrais também. Isso é explícito. Por isso, essa necessidade de se colocar como mediador. Tem também o princípio do autoconhecimento político, que é muito importante. A gente vive uma era de espiritualidades desterradas, de espiritualidades que não têm ancoragem em modos concretos de vida, que surgiram de escritórios de pensadores, etc. Eu acredito que uma espiritualidade só faz sentido se ela tem essa ligação direta com o modo de vida histórico. Por isso, esses princípios se fundamentam na cultura Zulu, porque eu acredito que não é possível a gente assumir princípios desligados de uma cultura específica e acreditar que nós vamos chegar a algum lugar com isso, porque o universalismo não leva a lugar nenhum. A gente precisa de princípios específicos que nos reconectem com de onde viemos e que nos deem um sentido de continuidade. Então, por isso, o autoconhecimento político se funda na necessidade presente de a gente superar a supremacia branca. Então, quando a gente mergulha nessas sessões, nas histórias de dores das pessoas, é para fazê-las conscientes de que nós precisamos tratar essas dores e olhar sem ingenuidade para o contexto histórico que as produziu. A gente precisa tomar uma posição política, eu diria, após cada sessão de constelação Zulu, que é como lidamos com essa violência absurda que o nosso povo em diáspora experimenta aqui, como precisamos nos relacionar com os causadores dessa doença. Então, é um autoconhecimento, sim, mas é político. Ele te move à ação. Isso é muito interessante, porque a gente não vê. Eu acho que é o diferencial, na verdade. A gente não vê esse tipo de discussão nas terapias de maneira geral, assim, né? Não estou falando só de constelação familiar, não, mas existem Theta Healing, existem, né, tantas... e aí, essas terapias ditas holísticas, a gente sabe muito bem que é um nome problemático, mas também nas terapias convencionais, mesmo com, né, arte-terapia, musicoterapia, ou, enfim, a própria estar com o psicólogo também. Isso que você está falando é muito interessante, porque não é só pensar no problema no sentido individual. Bate de novo nessa noção ocidental do indivíduo, e que é uma noção que precisa ser realmente batida. Enfim, é muito poderoso o que você está falando, e eu acho que vira uma chave. Do jeito que está virando uma chave em mim aqui nessa conversa,
eu acho que também está virando uma chave nas pessoas que estão assistindo a gente, pensar os nossos problemas terapêuticos, né, os problemas que a gente vai lá resolver nas pluriterapias possíveis, pensar neles na dimensão política, não destituí-los da sua dimensão política, porque a política faz parte da experiência radical do viver, né? E não a política partidária, tá, gente? Vocês mais novinhos não acham que é isso, tá? É política porque nós somos sujeitos políticos, é isso. Sim, é exatamente essa a ideia, de que não faz sentido pensar problemas psicológicos se a gente não percebe que eles não são problemas dos indivíduos negros, que não existem problemas de indivíduos negros, porque como a nossa cultura se constitui, o indivíduo não existe, só existe a consciência que experimenta um corpo dentro de um organismo, que é diferente de indivíduo, porque a gente é parte de algo que é um organismo maior. E aí, nesse sentido, experiências que são completamente rejeitadas por várias terapias e espiritualidades como o ódio, recebem total espaço para serem expressas dentro da minha proposta. Por quê? Não há condições humanas de exigir de pessoas que experimentam a escravização e a derivação dela não legal, como a gente experimenta hoje, não há possibilidade de exigir que elas não sintam ódio. Eu parto daí. Então, eu assumo que as pessoas negras no Brasil sentem muito ódio. Agora, não expressam, não reconhecem a existência desse ódio ou não lidam de modo saudável com ele. E aí a gente vê a reverberação na desestruturação das famílias negras, na violência intracomunitária, por conta dessa dificuldade que temos, que foi impressa pela educação religiosa e pela educação midiática e etc. Então, dentro da minha proposta, o ódio tem lugar e precisa ser expresso na intensidade que ele existe em cada pessoa tratada. Ai, adorei. Porque eu acho que o ódio é pedagógico. Sempre falei isso. O ódio é pedagógico, né? Mas tudo tem a ver com qual é a canalização que você faz dele. Mas o ódio ensina. E a gente, às vezes, que não sabe entender, assim. E é isso, né? Brasil é uma desgraça. Não tem como você não ter ódio, entendeu? Viver aqui dá ódio. Eu concordo totalmente com você, Davi. E quais são os outros lá, os outros tópicos aí da verdade, terapia? os princípios, exato. E aí tem também o princípio da totalidade, que se relaciona com a figura de Velinkang, que é o primeiro existente para os Zulus. Pode parecer abstrato um terapeuta lidar com um princípio que é a totalidade e tal, mas eu trouxe isso da prática das sangomas. Elas apenas operam as consultas e as práticas os rituais de cura se for em relação, na tentativa de promover a conexão com esse organismo total de onde a vida flui. Então, elas sempre estão em relação com a totalidade. Aquela ideia do Ubuntu, que vem do Ubuntu, né, que não é um conceito só da cultura Zulu, e também não é um conceito, é uma praxis, que é você vive a totalidade a partir das singularidades que somos nós, e elas estão sempre em relação. O Mu, que é o que define pessoa, não se expressa senão em relação com um Tu, que é a totalidade. Então, seria a singularidade que somos nós em relação à totalidade que é o universo. Essa perspectiva precisa conduzir a prática também, de relação com isso. Porém, não aquela relação ingênua que cai no universalismo. Não é essa. Por isso, o princípio de autoconhecimento político. E tem o da essa totalidade é muito interessante, desculpa interromper, porque a gente vive numa experiência
de existência em que a gente não está mais no todo. Nós somos agora fragmentos em diversas unidades de existência, né? Então, nós somos fragmento no Instagram, nós somos fragmentos aqui. É claro, estamos aqui, eu e você, focados aqui, mas as pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, elas estão nos assistindo no YouTube, mas o WhatsApp também estão falando no WhatsApp, mas a televisão também está ligada e também está vendo, e você acaba se fragmentando para viver essas micro-realidades, e nenhuma delas são de verdade a realidade da experiência contínua e radical que é viver, né? E eu acho que essa é a grande crítica que eu faço a essa entrada a esse universo meta, que agora também vai ser irreversível, vai se dar aí ladeira abaixo, em que as coisas se determinam em frações de segundos, né? Uma música é boa por 15 segundos, a sua vida, a sua carreira, a sua existência, ela depende de 15 segundos do TikTok, ela depende da página do seu Instagram ou do seu canal do YouTube. Isso é muito assustador e, para mim, paradoxalmente, contrário a essa ideia do Intu, né? O Intu como o princípio que há em tudo, né? Gente, tem 3 vídeos nesse canal sobre isso. Tem o vídeo chamado Filosofia Bakongo, tem lá falando sobre o Intu, tem o vídeo com o professor Basilele Malu, que a gente falou sobre Intu, e tem o vídeo com o professor Renato Nogueira, que a gente também falou sobre Intu. Então vai lá, depois desse aqui, vai assistir os outros vídeos e aprender um pouco mais sobre isso. Essa força vital, esse princípio criativo, né? Que há em tudo, nessa força primordial de tudo, essa concepção ela não consegue ser considerada, compreendida dentro de um modelo civilizatório como o ocidental, que prega o dividir para conquistar, que prega o paradigma disjuntivo, né? O modelo do iluminismo, né? E do que vem depois disso é o paradigma disjuntivo, é a fragmentação, é a divisão. Então, isso que você está falando, nos trazendo, né, é a necessidade de uma consciência que nós somos parte do engolo do universo, né, dessa força criadora. Dá um pouco, chega para lá assim, mas como é? Mas e eu por mim mesma, eu sujeito autônomo, né? E não é assim, né, gente? A gente não é autônomo nesse sentido. Então, muito forte essa ideia da totalidade que você está trazendo, né? Você falando aí dessa artificialização que o Ocidente traz, das experiências, da fragmentação, eu vou trazer o princípio da natureza consciente, que é outro princípio da prática. A gente não se entende, a partir dela, como a coroa da criação, como o Ocidente assume o que é a humanidade, como a forma de ser mais nobre e mais competente na superfície da Terra. A gente se assume como consciência coparticipante desse organismo chamado Terra, que é literal. Não assumo a Terra metaforicamente como organismo. Assumo ela, assim como um Zulus, como organismo pleno na ideia de organismo. E aí, nesse sentido, a natureza, ela é consciência. Nós somos uma forma específica de consciência na natureza. Não é que a matéria produz consciência, mas a consciência é que produz matéria. A consciência anterior ao surgimento da matéria. Exato, é a relação oposta. E aí, nesse sentido, o princípio da natureza consciente propõe que nós, como uma forma de matéria específica que constitui um ser, somos consciência, assim como os minerais também o são, como os rios também o são, e etc. Então, olha o quanto isso desloca a gente nas possibilidades de se relacionar com a natureza. É daí que vem a necessidade de considerar que o que é nossa comunidade não são só pessoas, não faz sentido pensar assim. E por isso também que nos coloca em uma outra relação com a natureza que não a instrumentalização, a destruição dela, a relação com ela a partir da objetificação, que é o que a ciência ocidental faz.
essa frase, editor, vamos botar essa frase de novo, né? Natureza é consciência. Olha que delícia. É uma frase que me lembra muito o que Makota Waldina falava, o que o próprio Ailton Krenak fala, né, sobre respeitar a humanidade que há em tudo. Uma nova percepção sobre o que é humanidade, o que é esse sentido de humanidade que está muito mais ligado ao que me parece a compreensão dessa consciência que há em tudo, né? O Ailton Krenak, ele fala que a Terra é um organismo vivo e que ela está se sacudindo para jogar as pulgas, que no caso somos nós, para fora, porque ela não aguenta mais a gente, né? E eu acho que isso faz muito sentido quando eu ouço você. É muita petulância, muita arrogância, é muito modelo civilizatório ocidental achar que só nós somos criativos ou inteligentes ou conscientes só porque nós não conseguimos compreender a mensagem, né, ou a maneira que uma árvore, por exemplo, se comunica ou tem consciência de si, ou de uma formiga, ou até mesmo de uma montanha. É bem bonito isso. Exatamente. E aí essa ideia superficial de desenvolvimento sustentável, etc., a gente vê que é extremamente insuficiente. A gente precisa perceber, porque já está aí. A gente só se move na ilusão de que não está. A gente precisa perceber que só teremos uma vida saudável se começarmos a nos relacionar de modo saudável com essas outras consciências que não são humanas também. Se você vai bater na minha área, que é o quê? Precisamos derrubar o modelo civilizatório ocidental, entendeu? Se você não vai derrubar ele fisicamente, que o Ocidente morra em você, porque sendo ocidental não tem como, porque é paradoxalmente contraditório. O modelo civilizatório ocidental é um modelo de dominação de tudo. E enquanto um modelo dominador, ele não permite a possibilidade de outro, né? Então, é sobre isso. Então, basicamente, o que o Davi quer dizer, com outras palavras, precisamos abandonar o Ocidente, tá bom? E viver uma outra experiência filosófico-cultural, né? Não mais civilizatória, deixar essa experiência civilizatória e partir para uma experiência filosófico-cultural que compreenda o pluriverso que é existir, não é mesmo? Só para finalizar, um outro princípio que eu acho importante é o da equivalência das trocas, que é o seguinte: foi pedido para as pessoas negras muita resiliência, muito perdão, muita doação sem retribuição durante o tempo que a gente está aqui. E esse princípio elabora o seguinte: se você quer experimentar relações saudáveis, você precisa dar o que você recebe, e não apenas dentro das doações positivas, que são aquelas que você se sente bem, mas dentro daquilo que te machuca também. Então, se você recebe porrada, você precisa retribuir porrada se você quer se manter saudável dentro daquela relação. Então, a ideia de perdão cai por terra, a ideia de não usar agressividade cai por terra, porque nós somos humanos dentro de um contexto que nos exige autoproteção enquanto povo e enquanto consciência. E, nesse sentido, só é possível manter a saúde mental se a gente tem a coragem e a abertura para usar a agressividade quando necessário. Então, a minha proposta não é essa paz e amor, não é. Eu acredito que o mundo não permite que a gente viva um tipo de vida em que o conflito não seja parte das nossas estratégias de sobrevivência e de manutenção da saúde mental. Isso é muito interessante, porque também vira uma chave, né? A vida é uma lágrima, vale da morte, não sei o quê, e Jesus me salvará. Isso é galera que acompanha esse canal. Inclusive, você viu o vídeo de dezembro sobre o Natal? Lá eu explico mais coisas sobre Jesus, hein? Vai dar uma olhadinha. Porque é sobre isso, essa ideia, essa construção de um Jesus que muito sofredor e que dá a vida para nos redimir, cria na gente uma ideia, de punitivismo. Eu mereço ser punido. Tipo assim, eu não
corre disso não, entendeu? Eu posso merecer um monte de coisa, mas ser punida não mereço não. Não mereço mesmo. Então isso faz com que a gente fique mais resiliente nesse sentido, né? Com as porradas que a vida dá, mas resiliente de uma maneira negativa. Mas tem uma outra coisa que me incomoda ainda mais nesse pensamento, nesse pilar judaico-cristão ocidental, que é essa ideia as benesses da vida, ela virá, os manás, né? Eles gostam de usar a palavra manás, os manás da vida, eles virão no pós-vida. Tipo assim, depois que eu morrer. Só que eu acho que, ai, gente, poxa, você vai esperar? Realmente vai esperar? Porque é um negócio meio assim, né? Ou sobe ou desce? Não sei, eu tenho problemas. Não é por acaso, né, que essa proposta se inspira na cultura Zulu. Eles são conhecidos por serem um povo extremamente guerreiro, extremamente. Eles não têm pudor de se dizerem guerreiros. Isso não quer dizer que a guerra seja o centro da vida deles. Porém, o mesmo povo que vive o Ubuntu, a organicidade de cada parte, também é o povo que é guerreiro, e não é contraditório. Eu percebo que a gente aqui no Brasil tem muita dificuldade de conciliar a necessidade de usar a violência e a compreensão de que a gente precisa respeitar a singularidade de cada consciência. Eu vejo que a gente penso sempre em Ogum, né? Ogum só leva a guerra para levar o progresso. É sobre isso. Então é uma outra, esse adágio de Ogum, assim, ele está em outro lugar, porque já percebe os conflitos dentro de uma outra perspectiva, que não é a perspectiva da dominação e da destruição do dominado, porque eu acho que esse é a grande maldade do Ocidente, porque o Ocidente não só não gosta do outro, mas ele não gosta do outro e ele vai dizimar, fazer com que o outro vire poeira cósmica, apagada. É um negócio assim que é patológico. Eu tenho uma compreensão sobre a branquitude que eu não posso falar nesse vídeo, mas se vocês quiserem conhecer, o meu curso está aí aberto, de formação em constelação Zulu, e a gente fala mais depois. Porém, só uma ideia que a água, a consciência água, inspira nesse trabalho, que todo mundo fala da habilidade que a água tem de se moldar a todos os espaços, de ser o símbolo da resiliência e do deixar-se levar, etc., como uma forma de consciência que não usa a agressividade, por exemplo. A água seria o símbolo da não agressividade. Porém, essa mesma água, ela não se mistura com o óleo, e se ela está em contato com fogo, um dos dois desaparece. Não existe consciência que não necessite, em determinada circunstância, em determinada interação, que não necessite do uso da violência e da resistência, do dizer não, do impor limites. Então, nós, como pessoas dentro desse contexto diaspórico, a gente precisa usar a violência. É muito profundo. E essa ideia da água é isso, né? Porque a água mata a sede, mas também mata a vida, né? Isso é algo muito... É a mesma coisa sobre o vento, né? O vento mais perigoso é a brisa que antecede a tempestade. É aquela que traz toda... Né? Mamãe Oiá, não brinca, meu amor, não brinca jamais. Então é isso, né? Aquela brisa que você pode estar vindo vírus, aí na maior vírus, né? Pandemia, né? Pode estar vindo doença, pode estar vindo uma série de coisas só naquela brisa que você está achando tão assim, que frescor da tarde, né? E no final chega o quê? Chega a conta da tempestade, né? Então é justamente o que você está falando, olhar a consciência da natureza. E eu vou olhar agora cada vez mais a natureza com mais consciência para entender a consciência dela. Assim, acho muito obrigada por isso, né? Abriu assim uma visão.
Para mim, e a gente vai ter que começar a acabar, porque já estamos falando há uma pá de horas, né, gente? Meu Deus do céu, esse vídeo vai ficar enorme, mas não tem como, porque as coisas que você falou são muito poderosas. Esse canal é um canal que se propõe a acender sós pelo conhecimento. Então, eu acho que isso que você trouxe, né, toda essa dimensão dos saberes ancestrais, das filosofias zulus, das filosofias banto em geral, acende o nosso sol, né? E aí eu queria fazer essa última pergunta, que é: a constelação Zulu acende sóis? E como é que ela acende sóis? Ai, que linda essa pergunta. Acende sóis, tirando os véus dos olhos dessas pessoas que são sóis, recolocando elas no lugar propício do seu florescimento. Eu acredito que trazendo a consciência de que nós não estamos sozinhos e de que nós temos a capacidade, a força necessárias para continuar existindo, não só sobrevivendo. Axé, ai, que lindo, gente. Assim, a gente tinha que começar o ano assim, né? Com vídeos assim, com informações como essas, que deixam assim, a gente com o coração bem quentinho, né? Lembrando que a nossa humanidade não é negociável, né? E que eu acho que a gente pode até pensar nisso, 2022 vai ser um ano de quê? De desatar nós, né? Vamos desatar os nós, vamos deixar para trás os traumas de linhagem, para que a gente possa viver melhor, né? Ai, Davi, muito obrigada pela sua existência, muito obrigada pelo seu trabalho. É uma ferramenta, a constelação Zulu é uma ferramenta muito poderosa para uma experiência de desgraça coletiva da Maafa que a gente tem, sabe? Então, ouvir que tem um caminho, eu já vou fazer seus cursos, assim, gente, de 2022 não passa, deste ano não passa, eu vou fazer seus cursos, porque eu também, assim, eu não vou virar uma consteladora, porque, né, não estou podendo, já sendo sós pelo conhecimento é o suficiente, mas eu acho que é uma ferramenta que precisa ser difundida, é um conhecimento ancestral que é nosso e que a gente precisa se apoderar dele, pegar de volta esse conhecimento antes que, né, a branquitude desconstruída, aplaudidora do pôr do sol, mal diagramada, ela se aproprie, dê um novo nome, Sbrace em inglês, e diga que é dela, entendeu? Mas não é. Então, muito obrigada, Davi. E aí, dá aí os serviços. Se alguém quiser fazer uma consulta com você, se alguém quiser aprender constelação solar com você, qual que é o caminho? Eu que agradeço pela sua generosidade, pelo carinho, e estou super disponível aí para a gente continuar essa troca. Os canais tem o Instagram, que é Davi Zulu, bem simples. Tem o site também, que é www.constelaçãozulu.com.br, onde tem alguns textos em que eu apresento de maneira introdutória a prática. Tem também o Facebook, que é Tocosa Instituto de Constelação Zulu, e sobre como vocês me encontram dentro dos cursos. Eu tenho um curso que é o maior e é inédito, inclusive, e eu já ofereci o primeiro módulo dele, em que a gente teve a chance de conversar com uma sangoma lá da África do Sul. As pessoas ficaram maravilhadas e fizeram várias perguntas. Foi muito, muito bom. E esse curso é o de formação de terapeutas em constelação Zulu. É o primeiro desse tipo, dura 1 ano, são 144 horas de conteúdo, prática e mergulho. E tem também a mentoria. E, primeiro, esse curso de formação é só para pessoas negras, porque há um objetivo político muito explícito nessa prática. Então, eu quero dar a capacidade de usar essa proposta apenas para pessoas negras, porque nós precisamos usar o nosso ouro com sabedoria. A gente não pode continuar dando o nosso ouro para quem nos destrói. Então, apenas pessoas negras serão consteladoras Zulus. Essa é uma decisão muito assentada.
Porque a gente vive num sistema capitalista em que as pessoas vão dizer, mas você vai ensinar só para as pessoas negras e tal, e você tem venda para todo mundo. Não é sobre venda, meu amor. Não é sobre venda. Não é mesmo, exato. Inclusive, eu vejo, sabe, que é uma posição extremamente delicada, mas que responde a isso que você está falando. Há uma necessidade histórica urgente, na minha avaliação. Os nossos pais não tinham condições de fazer movimentos como esses, mas nós agora temos. A gente tem condições de se aquilombando dentro dessas propostas que pretendem guardar uma sabedoria que nos protege. A gente tem condições de não depender do dinheiro dos brancos agora. Então, eu sou grato por ter sido levado a tomar essa decisão. E o outro curso é a mentoria, que é aberta para brancos e negros, etc. E é bem mais reduzido. É aquele mais curtinho, né? De 40 horas. Isso. De 40 horas. E que não torna a pessoa consteladora, mas apresenta o pensamento sistêmico a partir da proposta da constelação Zulu. E se a pessoa quiser, você faz constelação, você é terapeuta, você ainda está fazendo esse trabalho ou está fazendo só o trabalho de formação? Tipo, se eu quiser que você faça uma constelação familiar aqui para mim, eu consigo só entrar na sua rede e mandar um e-mail? Sim, é só isso. Eu continuo constelador, porém não mais constelador a partir da constelação familiar, né? A proposta é a constelação Zulu, que tem todas essas diretrizes aí. Que lindo! Ai, gente, eu sabia que esse encontro ia ser solar. Eu saio aqui muito feliz, eu estou realmente muito feliz de ter essa conversa com você, Davi. Eu espero ver você voando muito, ver você crescendo muito, assim, que eu vou acompanhar você atentamente os seus passos, porque é sobre isso, né? É sobre não negociar a nossa humanidade e ter ferramentas para não negociá-la, né? Eu penso muito nisso na arte e tudo mais, mas a gente precisa pensar sobre isso na saúde, precisa pensar sobre essas não negociabilidades e nas pluriáreas que é o viver, né? Então, eu estou muito agradecida por você ter doado o seu tempo. Eu espero que você tenha gostado, que estar aqui nessa troca tenha sido solar para você também. E pedir para você deixar um recado final, um recado para os raios de sóis desse canal que acreditam que são sóis vivos e que a nossa humanidade ela é inegociável. Eu vou usar a minha frase que sintetiza a prática, que é: na origem, a fonte nunca seca. Deixo essa para vocês e espero que a gente tenha condições de voltar e que seja um voltar respondendo ao ciclo que constitui a nossa vida. Não seja um voltar fragmentário. Que a gente encontre essa origem dentro de um movimento saudável e que nos faça ir para frente. Axé! Ai, gente, não é lindo, Davi? É lindo, né? Axé. Olha, muito obrigada, Davi. Muito obrigada a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, desse conteúdo. Me ajude a furar bolhas, dando views, dando like, mandando para todo mundo. Se você faz parte do clube de membros do canal Azingeri, a referência bibliográfica e mais detalhes sobre a constelação Zulu e a constelação familiar também, eu deixo umas coisinhas lá para vocês, lá na plataforma Apoie-se. E se você não faz parte, cogite a vir com o bonde dos raios solares, tá? A partir de R$3 eu acendo o seu sol e você me ajuda a manter esse canal, né? Pagar o editor, pagar a equipe, porque, né? O dinheiro não cai do céu. Então, vocês, por favor, tratem de me ajudar nisso também. E, de resto, é sempre lembrar que nós somos sóis vivos e que a nossa humanidade ela é inegociável. Não tem recorte, não tem exceção e não tem porém. Muito bem? Então, fiquem bem, fiquem vivos, fiquem firmes e que Oiá te onam. Tchau. Tchau, Davi. Ei, maravilha. Nossa, querida, foi um prazer demais. Obrigado.
entender o seu som.